cidade de Brusque situa-se no Vale do Itajaí, a 103 quilômetros de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Foi nessa região que estranhos fenômenos insólitos ocorreram. No vídeo de hoje você vai conhecer um contato de terceiro grau ocorrido na zona rural do município e também 2 casos de avistamentos de uma estranha criatura no município vizinho de Guabiruba. Mas antes de a gente conhecer esse conteúdo de hoje, aproveita e deixa seu likezinho, assim você ajuda o canal a estar mais ranqueado aqui no YouTube. Agora que você já deixou o seu like, bora pro vídeo. Em 3 de setembro de 1976, ocorreu um interessante caso de pouso e contato com tripulantes na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Por volta das 19 horas, o lavrador João Romeu Klein, na época com 19 anos, voltava para casa após visitar um amigo. Na época, ele morava na região da Serra do Moura, na zona rural do município. Nessa época, os moradores da região precisavam de geradores para ter acesso à energia elétrica. À noite, a estrada de barro que interligava as casas era iluminada apenas pela luz da lua. No inverno, quando o sol se punha mais cedo, por volta das 18 horas, a estrada já estava praticamente imersa na escuridão. Quando ele encontrava-se a 100 metros de distância de sua casa, ele avistou um objeto voador em forma de prato fundo, que girava lentamente no sentido anti-horário. Eu tava ali raspando mandioca lá no engenho do pai, né? Aí terminando o serviço e a gente tava programado para ir dar uma caçada, é guri novo. E aí eu resolvi ir lá na casa do amigo meu para combinar para nós ir. Se eu não me engano era sexta-feira de tarde, né? Era uma sexta-feira tardezinha, noitinha. E aí nós ia lá para Vai de Oliveira, lá ficava acampado lá, só voltava domingo de noite ou segunda de manhã, né? E aí quando eu vinha andando, vinha com a faquinha de raspar mandioca no bolso. E aí, de repente, surgiu aquela luz assim na minha frente, em cima no alto, uma altura de uns 8, 10 metros de altura. A parte superior do objeto era mais achatada, tendo no cume um foco luminoso, que variava de acordo com a velocidade de movimento do aparelho. Da cor vermelha, a grande velocidade, para a laranja, amarela, verde clara e por fim branca. E quando ele se encontrava imóvel, a intensidade da luz diminuía. O aparelho em si tinha cor cinza e aproximadamente 3 metros de diâmetro. O estranho objeto aproximou-se da testemunha, passando aproximadamente 10 metros acima de sua cabeça e imobilizando-se logo à frente, a 5 metros acima do solo. Do centro de sua base havia um facho de luz, na cor vermelha, intensa, por onde desceram lentamente 3 pessoas de pequeno porte, com aproximadamente 1 metro de altura. E aí saiu uma iluminação para baixo do aparelho, do objeto, e naquela iluminação desceu três pessoas, estatura baixa, aí de tipo do macacão assim, e aí cercou a estrada. Enquanto essas 3 pessoas alinhavam-se, tomando toda a largura do caminho à frente de João, impedindo sua passagem, a nave deslocou-se para a retaguarda, a uns 10 metros de distância da testemunha e a 8 metros acima do solo, próximo a alguns arvoredos. Para ir para sua casa, João teria que passar muito perto dos pequenos seres, e com a aproximação da testemunha, eles abriram os braços num aparente gesto de bloqueio do caminho, comunicando-se entre si em uma linguagem desconhecida. João Klein sacou sua faca de descascar cana e atirou-a em direção aos pequenos seres, e nesse momento algo estranho ocorreu. A faca percorreu seu trajeto, mas em dado momento ela desviou no ar, caindo em outro local. E aí eu puxei a faquinha que eu tinha no bolso de trás, eu puxei e atirei neles, né?
Cada um dos tripulantes portava um pequeno bastão preso à cintura. O tripulante posicionado ao centro reagiu, empunhando o bastão em direção ao jovem. Através desse bastão, ele disparou um facho de luz azulada, muito clara, de cor quase branca, que atingiu na coxa esquerda de João. Ao ser atingido pela luz, ele perdeu os sentidos, desmaiando em seguida, e só foi encontrado mais tarde pelos vizinhos que passavam pelo local. Aí nisso iluminou um facho de luz na minha perna esquerda e eu caí e desmaiei. Dali eu não vi mais nada. Só fui me acordar em Brusque, no hospital lá da Zambuja lá. João Klein tinha a perna esquerda enrijecida e por isso seguiu para o hospital Azambuja, na cidade de Brusque, onde foi examinado por alguns médicos. Ele ficou uma semana internado. A perna atingida pela luz ficou enrijecida durante alguns dias. João não conseguia dobrá-la e os médicos, para tentarem entender o fenômeno, espetavam sua perna com bisturis. Porém, o jovem não sentia dor. Anos mais tarde, em 1994, João Klein passou por outra experiência ufológica. Ele dirigia um caminhão e levava uma carga para o Acre. Ele trafegava próximo à fronteira com a Bolívia, quando surgiu um objeto luminoso no céu que permaneceu à frente do veículo. Segundo a testemunha, o objeto estaria uns 500 metros à frente do caminhão, acompanhando seu trajeto pela estrada ao longo de aproximadamente 1 hora, e depois de algum tempo ele se afastou. Guabiruba é uma pequena cidade muito próxima a Brusque, de onde emancipou-se no ano de 1962. Foi na região de Lajeado Alto, na zona rural do município, que ocorreu um intrigante caso de avistamento de uma estranha criatura. A história surgiu a partir do relato do agricultor Pedro Smaniotti, já falecido, que em meados de 1982 disse ter visto uma criatura semelhante a um macaco com grande língua vermelha de fogo, voando próximo à sua cabeça. Pedro estava cortando caeté para os animais de sua propriedade no bairro Lajeado Alto, quando ouviu vozes e pensou se tratar de caçadores vindos da região de Blumenau, pela mata. Depois daquelas vozes escutei um barulho muito esquisito e senti uma coisa ruim me rondando. Foi quando este bicho, um tipo de um mono, macaco, passou por cima da minha cabeça, quase encostando em mim, com uma língua vermelha deste tamanho. Ele caiu de joelhos paralisado, possivelmente pelo medo diante do insólito, mas logo se levantou e voltou correndo para casa. E assustado, contou o que viu para a esposa, Laura, que vendo a situação do marido, acreditou em suas palavras. Estava em casa quando ele chegou assustado e com os joelhos sujos. Estranhei, porque ele estava apenas com um maço pequeno de caeté, o facão e sem os bois. Na mesma hora ele disse, eu preciso que você volte comigo, mas você não vai acreditar no que eu vi. Ele disse que escutou pessoas conversando muito alto, vozes. Aí ele disse para essas vozes, podem vir, eu não tenho medo, estou com um facão e vocês estão querendo me botar medo. Na mesma hora passou um pássaro marrom de asas abertas por cima da cabeça dele. Um bicho bem feio. Laura insistiu para voltar até a roça para pegar o animal, o trato e as ferramentas. E Pedro concordou. Eu estava morrendo de medo, mas gostaria de ver o tal bicho. Ao retornar para o local, Pedro relatou que escutou as vozes de novo, e tudo que ele encostava ele sentia como se tivesse algum espinho. Minha mulher não ouviu nada e não sentiu nada espinhar. No dia seguinte, acompanhado de um tio, Pedro voltou ao local e novamente ouviu as vozes e gritos. Ninguém teve coragem de ir até a grota, onde estava o caeté e supostamente o dragão. Pedro nunca mais voltou ao local, e durante 1 ano não saiu de casa à noite e passou a carregar no bolso um terço. Outro agricultor da região relatou ter visto a estranha criatura. Arlindo Lara estava operando um trator, trabalhando o solo, quando parou para beber água. Ao subir novamente no trator, ele viu a estranha criatura, passando acima de sua cabeça. Uma das histórias que circulam na cidade é que o dragão seria o responsável pelo acidente aéreo em Guabiruba no ano de 1995. O animal teria destruído o avião Cessna Caravan da TAM, que sobrevoava a região de Aimoré. O acidente resultou na morte de 2 pessoas.
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, descartou a hipótese de falha mecânica. De acordo com as investigações, ao sair do aeroporto de Navegantes para a troca de avião em Blumenau, a aeronave não tomou a direção correta para Ilhota e, provavelmente devido às condições climáticas, desviou a rota pela região de Brusque. No relatório do CENIPA, observa-se que ambos os pilotos tinham pouca experiência de voo nesta região. O comandante possuía experiência de voo na região sudoeste e o copiloto na região norte do país. O CENIPA também apurou que ambos os tripulantes eram recém-contratados da empresa e por diversas vezes ultrapassaram os limites de jornada e horas de voo. O relato da estranha criatura e, posteriormente, a associação com tragédias nos remetem às histórias do chamado Homem-Mariposa, visto em outras partes do planeta. Seja lá o que for tal criatura, o mistério permanece, atiçando a curiosidade da população local. Gostou deste vídeo? Então deixe seu like e diga nos comentários a sua opinião sobre o dragão de Guabiruba. Seria um alienígena? Um animal desconhecido? Uma alucinação? Ou seria o mítico Homem-Mariposa? Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva agora. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Continue nos acompanhando. E até a próxima.